há um pormenor da mensagem de La Salette que quase nunca é falada e que mostra o quanto Nossa Senhora está conosco e vê o nosso dia a dia nas mínimas coisas. Eu vou falar para você, tenho certeza que vai fazer um bem espiritual enorme. Eu sou Heitor Gomes de Buxaú, este é o canal Coração de Maria Minha Esperança. Não se esqueça, você que ainda não é membro da família do Coração de Maria, lembre-se da promessa de Nossa Senhora, que serão como flores colocadas por ela a adornar o trono do Altíssimo, aqueles que abraçarem esta devoção. E uma maneira de abraçar, e não só, mas de divulgar, de ser um apóstolo de Nossa Senhora e do seu coração imaculado, é ser um membro da família do Coração de Maria. Aí mesmo de sua casa, sem mudar a sua rotina de vida. Basta clicar em coraçãodemaria.org, abaixo deste vídeo, onde está escrito descrição, e em menos de um minuto, você com muito pouco consegue ajudar a muitos e mais ainda, ajudar a si mesmo, recebendo esta promessa feita por Nossa Senhora em Fátima, a proteção especial dela para os seus devotos. Eu estive, como disse já em outro vídeo, há pouco tempo em La Salette, me fez muito bem, um bem espiritual enorme. E um pormenor me chamou muita atenção, explicado por uma senhora francesa e, logicamente, depois, uma senhora francesa que trabalha como voluntária para o santuário. Depois eu pesquisei para trazer para vocês as palavras exatas em português, ditas por Nossa Senhora neste pormenor que eu saliento hoje neste vídeo, e que mostra o quanto Nossa Senhora observa os nossos atos como mãe carinhosa. Maximin, um dos videntes, tinha 11 anos e estava a substituir um pastor. Ele pastoreava 4 vacas naquele momento. Ele só foi pastor uma semana durante toda a sua vida, só para substituir este que estava doente naqueles dias. E o pai de Maximin não era um bom católico. No momento das missas, ele ia ao café de propósito com os amigos, não se dedicava à igreja, enfim, não era nada católico. Mas esta frase que Nossa Senhora falou mudou a vida, inclusive, deste homem, que não acreditava na aparição nem no próprio filho. Nossa Senhora é mãe e ali ela mostrou mais uma vez o quanto ela se adapta, digamos assim, aos seus videntes. Ela falou com eles, uma boa parte da mensagem, no patuá daquela região, na língua falada naquela região, no dialeto. E tratou com eles como tratava com que eles eram, miúdos, camponeses, muito simples, que nunca tinham saído daquela região. Em determinado momento ela pergunta a eles: nunca vistes trigo estragado, meus filhos? E Maximin, ou Maximino, em português, seu nome, que tinha má memória, o pai que não era de missa e que possivelmente fazia parte de algum grupo anticlerical, frequentava os anticlericais daquele tempo, tentava ensinar a ele o Pai Nosso. Ainda tinha isso de bom este homem, e ele não aprendia há mais de um ano. Não tinha boa memória. E ele responde a Nossa Senhora, a esta pergunta do trigo: não, nunca vimos, minha senhora. E Nossa Senhora o corrige e diz o seguinte: mas tu, meu filho, bem o viste uma vez, perto de Coan, com teu pai. O dono de um terreno disse a teu pai: vinde ver o meu trigo estragado. E Nossa Senhora narrou a cena nos mínimos detalhes. Cena que Maximino não se lembrava. E ele próprio ficou espantado. E ela lembrou inclusive a frase dita pelo pai de Maximino, que foi a seguinte: toma, meu filho, coma pão ainda este ano. Não sei se o comerá para o ano que vem, se o trigo continuar desta maneira. Se o trigo se estraga desta maneira. E quando o pai de Maximino não acreditava, ele contou essa história. E o homem se deixou tocar. É uma parte da longa conversão dele que não foi assim tão imediata, do pai do Maximino. Mas ele se deixou tocar por essa presença maternal de Nossa Senhora, que viu aquela cena
do alto do céu onde ela está, viu em Deus aquela cena que a tocou também. Mas mostrou para aquele povo que eles estavam, coisa que hoje em dia ninguém gosta de falar, inclusive muitos membros da igreja, infelizmente não gostam de falar nem de pensar, coisa que está na Bíblia, não só no Velho, mas no Novo Testamento. Os castigos que nossas atitudes atraem, a ira divina por nossos pecados, quando não são corrigidos, quando não temos a humildade necessária. E aquele povo, infelizmente, daquela região de Cor, onde eles viviam, era um povo muito, pelo que dizem, naqueles tempos, eles se converteram depois, houve uma conversão geral naquela região depois do milagre de La Salette, da visão de La Salette. Mas era um povo muito anticlerical, que ofendia o padre na rua, por exemplo, faltava a missa expressamente, falavam muitas blasfêmias, muitas más palavras. Nossa Senhora se zangou com isso, se magoou com isso, fala isso com as crianças. Mas nessa primeira fase, isso não é o segredo de La Salette, que ainda é muito mais grave, muito mais importante. Nossa Senhora quis mostrar como está sempre conosco. E nós temos de ter esta lembrança no nosso dia a dia, principalmente quando vem aquele momento de tristeza, aquela tentação, ou aquela provação, aquela preocupação, aquela doença. Não pensem que ela não está a ver. Mesmo este homem que não a procurava, ela olhava, ela via, não o Maximino, o pai dele. Por que ela não nos vê, não nos olha, nós que a chamamos sempre? Portanto, tenhamos isto em mente, a maternal proteção de Nossa Senhora, o quanto ela vê as nossas mínimas atitudes. Nós devemos refletir sobre isso e pedir a intercessão dela. Mais ainda, isto deve encher os nossos corações, e isto converteu este pobre homem, que possivelmente está salvo, só Deus sabe, mas que era isolado da igreja. Ao ouvir esta frase, que o filho não se lembraria nunca, inclusive porque era muito miúdo, quando a ouviu, ele disse: eu tenho uma mãe que zela por mim, lá no céu, que vê todos os meus atos, inclusive esta palavra que eu disse. Se você ainda não subscreveu este canal, eu peço que o subscreva agora mesmo, que deixe seu like abaixo desse vídeo, que o compartilhe em suas redes sociais, que deixe seu comentário, que é muito importante para nós, diga o quanto você ama Nossa Senhora, o que você quer ver nos próximos vídeos, enfim, ajude-nos assim nesta obra de apostolado mariano. Salve Maria!